Verne. Alguém aqui já leu romances do Júlio Verne? Júlio Verne é expressão da tal consciência planetária, não é verdade? Ele situa os seus romances nos rincões do mundo, com aventuras extraordinárias que um leitor de antigamente e alguns leitores contemporâneos, né, não conseguem interromper, porque são aventuras que realmente prendem a atenção, e, ao mesmo tempo, aventuras que vêm acompanhadas de muita informação sobre o território, de muita informação sobre o cenário em que elas se passam. Então, o Oriente, a África e em um livro dele chamado La Jangada, o título é realmente em espanhol, publicado na França com esse título em espanhol. Então, Júlio Verne, nesse romance que faz parte das Viagens Extraordinárias, que é a coleção de romances do Júlio Verne, mas é um volume menos conhecido dessa coleção. Esse livro, La Jangada, se passa na Amazônia peruana e na Amazônia brasileira. É uma história de uma jangada que viaja subindo o rio e que passa do Peru para o Brasil. E eu não vou contar a história aqui, o que me interessa, para ser muito econômica com o tempo, o que me interessa é uma questão fundamental. Esse livro se passa na América do Sul, é uma aventura realmente que se passa na América do Sul. No meio disso se fala sobre os rios, a floresta, os índios, os escravos, os ex-escravos. Tem um escravo foragido, um ex-escravo que chegou à Amazônia foragido. Tem toda essa questão colocada sobre o ambiente em que a história se trava. Agora, o que me interessa aqui pensar? Esse romance foi publicado na França no século XIX, no finalzinho do século XIX, e foi publicado com mais ou menos 100 ilustrações. 100 ilustrações que representavam a floresta, os rios, mapas, tudo ali bem delimitado, o delta do rio Amazonas. Um francês lendo aquilo conheceria a Amazônia. E um pouco depois saiu uma tradução em língua portuguesa, que era uma coedição entre Portugal e Brasil. Nessa edição em língua portuguesa, das cerca de 100 ilustrações, ficaram apenas 3. 3 ilustrações que não eram relevantes para se mostrar a Amazônia. Eram 3 ilustrações que mostravam um detalhe da história, mas que não tinham essa preocupação estratégica com o conhecimento do território. Então, o que eu queria, para finalizar essa terceira provocação, é partilhar com vocês a minha hipótese de que enquanto o Júlio Verne, na França, foi publicado e lido fartamente, acompanhado dessa dimensão de uma consciência planetária, de um conhecimento sobre o território, sobre os povos, sobre os idiomas, sobre os costumes, ao se trazer isso para a língua portuguesa, o romance foi completamente despido dessa preocupação. Restou ali a historinha, que no caso de La Jangada até uma história bem água com açúcar, uma história chata. Uma historinha e a questão toda do mapeamento da Amazônia fica de fora, porque quem publicava os romances do Júlio Verne era um editor francês chamado Hetzel, era um editor muito prestigiado em Paris no século XIX. E ele contava com uma equipe de ilustradores. Esses ilustradores eram cuidadosamente escolhidos, não era qualquer um que podia ilustrar para o Hetzel, muito menos ilustrar um romance do Júlio Verne. Esses ilustradores muitas vezes tinham sido viajantes, conheciam um pouco do mundo, tinham esse afã de representar o mundo. E essas ilustrações são deixadas de lado aqui em uma edição que tem uma capa dura, com friso dourado, ou seja, é uma coleção cara, uma coleção luxuosa do ponto de vista da edição. E, no entanto, não houve espaço para as imagens, tá? Então, isso tudo, para fechar aqui rapidamente esse primeiro tema da nossa aula, a questão do Júlio Verne nos leva também a pensar em como essas projeções imperiais, esse interesse por
conhecer, mapear, nomear e também dominar o mundo, porque a projeção ela vem acompanhada de um afã de dominação, de como tudo isso esteve em voga no século XIX e circulando, mas não necessariamente as respostas que se produziram, o tipo de circulação, o tipo de apropriação que se dá dessas projeções tem essa mesma força de querer se universalizar, de querer, enfim, fazer parte desses lugares onde as representações são construídas, tá? Claro que eu estou dizendo isso aqui agora a partir de um lugar muito específico, que é o dessa análise que eu fiz sobre uma coleção de livros, mas eu queria deixar o problema aqui colocado para vocês pensarem, né? O quanto dessas projeções são apropriadas, são digeridas, são reelaboradas, agora que espaço elas têm para voltarem a circular uma vez reelaboradas. Bom, passemos agora ao segundo tema da nossa aula, o momento em que essas projeções imperiais, que têm muitas vezes uma ênfase no exótico, em uma natureza indomável, que tem essa ênfase em sociedades pouco desenvolvidas, pouco civilizadas. As imagens que aparecem na revue muitas vezes são de ambientes rurais, de populações indígenas, não há representações sobre a modernidade como uma primeira faceta dessa América Latina. Então, essas projeções imperiais, apesar das inflexões que elas vivem, existe uma diferença entre o Lac-Condamine e o Humboldt, existe uma diferença maior ainda entre o Buffon e o Humboldt. As projeções imperiais não são unívocas, não são uniformes. Também há diferenças e também há tensões entre elas. É disso que fala o Antonello Gerbi para mostrar das polêmicas que se estabeleceram em relação à natureza americana. Então não se trata de um polo uniforme contra outro polo uniforme, não. Essas coisas são sempre permeadas de diferenças, de tensões, de confrontos abertos em vários momentos. Isso tem que ser levado em conta. De toda forma, a despeito dessas variações, prevalece nessa consciência planetária um lugar para essa América Latina, que é o lugar do atraso, da barbárie, da natureza tosca, rude, indomável ou forte, mas também não controlada pelo homem. E essas imagens atravessam o século XIX. Em pleno século XIX, em Cuba, viveu um homem chamado José Martí. José Martí, que teve um professor de primeiras letras, que participou da primeira guerra de independência cubana, que se deu entre 1868 e 1878, conhecida como a Guerra dos 10 Anos, e que foi exilado, esse professor, por sua participação nessa primeira guerra de independência de Cuba, que era um homem culto, idealista e que arrebatou o espírito de José Martí. O jovem José Martí, já muito envolvido com as ideias de uma luta anticolonial contra a Espanha, porque Cuba era ainda colônia espanhola no século XIX, vocês se lembram disso, e o José Martí se envolve nesse movimento de resistência contra a Espanha. E também ele acaba sendo preso por um acordo que os seus pais conseguem fazer com as autoridades em Cuba. Ele é enviado para a Espanha, mas na Espanha vive em liberdade. Apesar da Espanha ser a metrópole, ele vai para a Espanha através desse acordo, sai de Cuba, para de fazer agitação em Cuba, vive na Espanha em liberdade. E depois sai da Espanha, volta para a América Latina, mas não para Cuba, e vive em vários países da América Latina, sempre convidado pelos homens de letras locais a ministrar palestra, a dar curso, a participar de um movimento político e, enfim, sempre recebido com um grande entusiasmo pelas elites intelectuais em várias partes da América Latina nessas décadas da segunda metade do século XIX.
Pela sua condição de exilado, o Martí foi também conhecendo a América Latina. Ele esteve em vários lugares, ele participou de desenlaces políticos em vários países, conheceu gente, conheceu os hábitos, ele foi pessoalmente construindo uma certa percepção de uma América que extrapolava Cuba, de uma América que era maior do que Cuba. E esse itinerário do Martí tem a ver, claro, com a forma pela qual ele pensou a América e começou a escrever sobre isso. O Martí era um homem de muitos talentos. Ele foi poeta, foi um escritor extraordinário, um orador extraordinário. Martí, se vocês forem fazer alguma pesquisa sobre ele, vão encontrar referências as mais diversas, já na época em que ele viveu, de escritores nos Estados Unidos que admiravam a obra do Martí, de escritores de toda a parte da América que admiravam a obra e a figura do Martí, enfim, uma figura de grande prestígio e renome ainda em vida. E houve um momento em que o Martí se estabeleceu nos Estados Unidos, na década de 1890. Nos Estados Unidos, ele fazia parte de um partido liberal cubano que contava com outros exilados cubanos nos Estados Unidos e depois, em 1892, foi criado um partido revolucionário cubano que tinha o objetivo de lutar pela independência de Cuba. E a Segunda Guerra de Independência de Cuba teve início no ano de 1895. Martí foi um dos primeiros a entrar em combate e morreu em combate contra o domínio espanhol em Cuba no dia 19 de maio de 1895. Então ele morre no início da guerra, não acompanha o desfecho da guerra, que foi a intervenção dos Estados Unidos na chamada Guerra Hispano-Americana. Esse é o nome que se consolidou, mas os cubanos não gostam desse nome, né? Porque a Guerra Hispano-Americana dá o crédito aos Estados Unidos, mas a Guerra Hispano-Americana que termina com a emancipação de Cuba perante a Espanha no ano de 1898. Mas ao mesmo tempo em que Cuba se emancipa da Espanha, Cuba passa a viver na órbita dos Estados Unidos. Na órbita dos Estados Unidos, que se traduz num primeiro momento, logo após a independência, na Emenda Platt, aprovada em 1901, aprovada em Cuba pelo Congresso, e uma emenda que dava aos Estados Unidos amplos poderes de intervenção política em Cuba. Além de outras coisas, como, por exemplo, a obrigatoriedade, estabelecia a obrigatoriedade das crianças cubanas estudarem inglês na escola. Então, tanto do ponto de vista político e das possibilidades de ingerência dos Estados Unidos em assuntos políticos internos a Cuba, quanto do ponto de vista cultural, a história dos Estados Unidos, a língua inglesa sendo ministrada nas escolas, Cuba não alcança a possibilidade dessa emancipação cultural, imaginária, de que falava o Eduardo Said, que eu mencionei no início da nossa aula. Ela vive realmente, também do ponto de vista cultural, muito sufocada por esse repertório norte-americano. E depois, em 1903, foram assinados os tratados de arrendamento das bases navais. E vocês sabem que a principal consequência desse tratado de arrendamento das bases navais foi a concessão da base onde hoje se encontra a prisão de Guantánamo, né? Então, que continua sendo uma grande questão, mesmo após a Revolução Cubana, mesmo depois de 59, as bases navais norte-americanas foram mantidas lá. E com a questão toda com Iraque, Afeganistão, ainda Guantánamo assumiu essa faceta, não é, de um reduto de prisões absolutamente clandestinas, com todo tipo de infração aos direitos humanos.
Então, ainda por cima, quer dizer, Cuba convivendo com isso. Então, a história do José Martí é uma história de envolvimento com uma campanha pela emancipação de Cuba que eclode efetivamente no ano de 1895 e ele próprio morre em combate, mas deixando já em 1895 um conjunto de textos referentes à América Espanhola, aquilo que ele chamava de Nossa América, que é o título de um artigo que ele publica no jornal La Pátria, do Partido Liberal, no ano de 1891. E nesses textos sobre a Nossa América, um que leva esse título e outros vários em que ele retomou essa ideia da Nossa América, ele forja uma imagem sobre a Nossa América, que é uma imagem absolutamente vigorosa, importante na constituição de um novo imaginário sobre não apenas Cuba, mas a América de maneira geral. E quando ele falava em América, para ele, a América Espanhola que pesa de verdade, o Brasil está um pouco fora disso. Eu vou descrever um pouquinho o teor dessas imagens que o Martí constrói sobre a Nossa América. Esse livro é um livro que traz uma coletânea de artigos que o Martí escreveu ao longo do final do século XIX, às vésperas de 1895 e da eclosão da Guerra de Independência, e são artigos todos em que a sua percepção, e mais do que isso, o seu clamor por uma nova imagem da América Espanhola aparece aqui de várias formas, né? São artigos variados, mas em que ele vai realmente não apenas cunhando a imagem, mas ele vai clamando a importância dos americanos se imbuírem dessa nova imagem e se libertarem da imagem colonizada. Então, poderíamos falar horas aqui sobre o Martí. Os textos dele são textos muito fortes, são textos literários nas imagens que eles trazem sobre o que é essa América. Não vamos fazer isso agora, mas eu sugiro realmente que vocês depois, posso deixar, talvez no Xerox, vou fazer isso, esse artigo Nossa América, que vocês deem uma fuçada nisso, vale a pena, porque são textos muito bonitos. E vou chamar atenção para alguns aspectos, né? O José Martí dizia o seguinte, que a história da América, da Nossa América, o que ele chama de Nossa América, era uma história de colonização, de exploração da mão de obra, de mãos sulcadas pelo trabalho árduo, de pobreza, de sofrimento. Mas que essa experiência era uma experiência que também tinha feito do povo da Nossa América um povo forte, um povo, enfim, que nas suas mazelas havia se fortalecido, havia desenvolvido toda uma tenacidade para lidar com essa situação de uma história de opressão. Ele é muito eloquente na construção dessa ideia de que a nossa América é fruto de uma história de opressão. E, no entanto, esse povo tinha que se conscientizar da sua força, da sua resistência, da sua tenacidade, para mostrar essa força para aqueles que, se a desconhecessem, poderiam talvez ousar avançar sobre a América. Poderiam talvez ousar impor a sua força para um povo frágil. Então, quando ele fala disso, ele tem já em vista um novo imperialismo, um novo colonialismo que estaria relacionado ao papel dos Estados Unidos na América. É por isso que o Roberto Fernandes Retamar, que é um cubano organizador dessa antologia, ele sempre insiste no seguinte aspecto, que o Martí viveu no limiar entre dois tipos de colonialismo, o colonialismo espanhol, o velho colonialismo, e um novo colonialismo que se expressa por essas novas potências imperiais no século XIX e, no caso da América,
cada vez mais os Estados Unidos incorporando esse novo colonialismo. Então, quando ele fala a nossa América precisa mostrar a sua força antes que o grande irmão do norte ache que pode qualquer coisa, que pode tudo, porque nós, por enquanto, estamos encolhidos. Ele trabalha muito com essa imagem de que as projeções imperiais, esse discurso todo da inferioridade, da barbárie, tornou o povo dessa nossa América, ou falando no plural, aqui os povos, essa coisa varia no discurso do Martí, mas os tornou realmente muito embotados, muito na defensiva, e era preciso mostrar a cara, mostrar a força, mostrar a sua resolução de fazer da nossa América um lugar soberano, autônomo, livre. E para construir essa imagem, o Martí vai passando por várias outras que são riquíssimas, que são poéticas. Por exemplo, ele fala muito sobre o papel dos índios na composição dessa nossa América, no valor dos índios, na história e no presente dessa nossa América, e de como esses índios que foram explorados, que foram subordinados, precisam também recuperar esse seu orgulho, a sua autoestima, a sua altivez. A ideia da altivez é muito forte. E, ao mesmo tempo, a ênfase que o Martí coloca sobre as escolhas que têm que ser feitas segundo projetos locais, segundo referenciais locais, que se abrem para influências externas. Claro, ele diz, enxertem-se nas nossas repúblicas o mundo, mas o tronco tem de ser o das nossas repúblicas. Há espaço para o mundo chegar, circular, as coisas vão ser apropriadas, mas o tronco haverá de ser o das nossas repúblicas. Os projetos tinham que ser projetos próprios e não a busca sempre de modelos que estivessem fora. O modelo tinha que estar dentro, ele tinha que ser encontrado dentro, a partir dessa experiência própria da história americana, com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas, mas é daí que tinha que nascer a solução, a chave para o futuro. E o mundo chegaria na medida do desejável, mas não se podia sempre buscar a solução fora. O José Martí publicou também, porque ele era, além de poeta, escritor, jornalista profuso, né? Publicou em vários jornais, ele também era preocupado com a educação. E ele fez um material, que era uma revista voltada para crianças, chamada A Idade de Ouro, La Edad de Ouro, que saía em fascículos. E depois da morte do Martí, vários governos hispano-americanos reuniram esses fascículos em livro e adotaram esse livro como livro de leitura escolar. No Uruguai, por exemplo, desde muito cedo, La Idade de Ouro era um livro usado nas escolas. E o que era La Idade de Ouro? Eram textos gostosos, não muito didáticos, muito patrióticos, eram textos lúdicos, imaginativos para crianças, mas muito bem feitos, com muitas ilustrações, uma leitura de muita qualidade, muito atraente para esse século XIX, em que muitas vezes as leituras para criança eram aquela coisa que vinha para moralizar. E no meio disso, o Martí também trabalhava as suas ideias de América. Então, uma das ideias que aparece aqui no La Idade de Ouro, como aparece em outros textos dele, é o de que as nossas crianças deveriam primeiro estudar a história da nossa Grécia e depois a da Grécia clássica. O que era a nossa Grécia? As civilizações indígenas do passado, com graus elevadíssimos de desenvolvimento, de criação, de arquitetura, de cultura material, etc., etc., de conhecimentos astronômicos. Essa nossa Grécia tinha que ser estudada em primeiro lugar, porque valorizar essa trajetória, valorizar o conhecimento da própria terra, da própria história, dos próprios costumes,
tudo isso estaria na base de um projeto de reafirmação identitária. Aquilo que antes era a barbárie, o atraso, vocês leram o Facundo de Sarmiento e perceberam isso. Aqui no Martí essa história de sofrimento e de opressão é a nossa história, mas ela convive com a possibilidade da criação, da resistência, da força. E é isso que tem que ser incorporado pelas nossas crianças e pelos adultos para que essa América, nossa América, afirme o seu lugar no mundo. Para ele, a nossa América continuaria sendo pisoteada enquanto ela não assumisse a sua condição, a sua altivez, o seu orgulho para se colocar no mundo, em primeiro lugar, perante os Estados Unidos. Então, os textos do Martí são textos que vêm com essa perspectiva de falar dos índios, de falar dessa riqueza do passado indígena, de falar da dureza da experiência de exploração da mão de obra indígena, mas de fazer disso também um elemento que seria fonte de força para a América assumir a sua condição de uma história particular, de uma história que tem essas cores, de uma história que não pode se anular para querer se absorver um outro modelo, absorver uma outra tradição. Isso não levaria a lugar nenhum. E ao reconhecer as suas particularidades e se imbuir delas e afirmá-las, aí sim essa América poderia se colocar de uma forma soberana perante os Estados Unidos e perante o restante do mundo. Então, o discurso do Martí sobre a nossa América faz parte de uma luta pela emancipação de Cuba, mas mais do que isso, faz parte de uma luta por unir essa América como um todo sob uma identidade comum e, a partir dessa união, uma união que tinha um horizonte de afirmação, um horizonte de autoestima, um horizonte de reconhecimento sobre o valor dessa experiência, isso teria, na visão do Martí, um desdobramento político fundamental. Então, o discurso sobre a identidade americana convive com um projeto político de afirmação dessa América perante uma ameaça que se tornava cada vez mais palpável, que era a ameaça das pretensões expansionistas norte-americanas. Tá? Então, deixar algumas coisas para vocês lerem, porque claro que tudo isso é dito de uma forma muito persuasiva, né? Muito literária, muito poética e muito persuasiva. Não por acaso Martí repercutiu muito na sua própria época, repercutiu em vários países da América, não apenas em Cuba, e depois da Revolução Cubana, não preciso dizer, José Martí é o grande herói reverenciado pela Revolução Cubana. O aniversário de Martí é celebrado em Cuba todos os anos, com uma grande procissão, a população carregando uma vela acesa, e essas velas então se multiplicam pela multidão, uma coisa muito impressionante, e o José Martí dá nome a 9 a cada 10 prédios públicos em Cuba hoje, né? Ele é realmente a figura que seria, nessa reconstrução que a Revolução faz sobre a história de Cuba, o Martí teria sido o primeiro passo, né? Teria sido o pioneiro, teria sido um inspirador que lançou essa chama em Cuba, que depois a Revolução tomou e levou adiante.